Boa noite, boa noite. 19 horas em ponto. Em respeito, né, a todos vocês que chegaram até antes mesmo do horário, vamos já dar início. Pelo menos eu vou fazer ali a apresentação e a gente já começa já o diálogo sobre o nosso tema, que é falar de UTI. Qual que é a nossa dinâmica, né? Os nossos encontros, as nossas lives, como é que a gente tem feito? Primeiro objetivo realmente é compartilhar, trazer aqui um tema. Hoje é UTI, nós tivemos anteontem falando de Covid-19, as atualizações da portaria 245 e outros itens. A gente vem trazendo alguns temas que realmente consideramos relevantes, importantes aí para o faturamento. A dinâmica tem um conteúdo que está previsto, não é, material fixo, né? Não está ali nenhum texto, a gente faz referências mesmo, a gente faz só uma apresentação, um PowerPoint para a gente poder fazer o diálogo. O chat fica todo instante aberto, então, tem dúvida, quer fazer algum comentário, pode descrever no chat. No final, eu fico realmente um tempo ali aberto para a gente poder fazer uma discussão, se algum tema, algum item não foi discutido anteriormente, mas a gente vai trabalhando de forma bem dinâmica, transparente, Flávio, esse item que você comentou aqui no hospital, nós não estamos conseguindo fazer desse jeito, ou aqui me orientaram de outra forma, ou isso não está no manual, fiquem bem à vontade, é um bate-papo mesmo. Eu deixo aqui o áudio desligado para ficar com uma boa qualidade de transmissão para todos, mas na hora que, eu gostaria de fazer uma ponderação, pode abrir o áudio numa boa e aí todo mundo escuta a dúvida ou comentário. Beleza? Vamos lá, eu sou Flávio Coimbra, eu tenho um pouco mais de 20 anos aí de atuação na área da saúde. Não sou da assistência, sou técnico de informática, né? Formei em sistema de informação, depois fiz MBA em gerenciamento de projetos. Gestão de auditoria em saúde e dei início ao mestrado em gestão ocular, gestão de saúde ocular, lá em São Paulo. Bom, temos aqui como diretriz soluções, eu sou o CEO, temos aí já mais de 5 anos atuando exclusivamente com capacitação e assessoria de faturamento, SUS, saúde suplementar, mas a nossa paixão é mesmo pelo SUS, né? É o nosso SUSão aí que atende da atenção básica até alta complexidade. Rosângela, seja bem-vinda. Boa noite para quem chegou um pouco depois aí, nós estamos dando início agora. O tema previsto para hoje, a gente falar sobre UTI. Estava descrito mesmo lá na chamada, né? Contagem das diárias. E aí nós vamos fazer aqui junto, abrir um Excel, já vou até deixar ele aberto aqui, para a gente poder brincar ali sobre a contagem das diárias, como é que é feito, se tem alguém que é a Secretaria Municipal de Saúde, por exemplo, como é que o gestor faz ali a contagem para poder estar auditando, por parte do hospital, por que às vezes tem extrapolamento, aí um dos itens que está aqui para baixo, que a gente extrapolou, né, a capacidade instalada, quando que isso acontece, o que fazer quando isso acontece, né? Não tem muito o que fazer, mas qual é a orientação, o que fazer quando isso acontece. Falarmos também sobre o encerramento administrativo, que não é ali a emissão de uma nova RH para a gente poder estar faturando um outro tratamento, quebrando administrativamente a RH, a gente vai trabalhar sobre esse tema. Falar sobre paciente que pode, e se pode, como saber quais são os tratamentos que permitem alta direto da UTI. Se a gente vai olhar lá na CEITAP, mas é um tema. E por último, não estava lá descrito, mas eu achei importante e relevante, principalmente para o momento que a gente está. E aí depois, Paulo, se você puder me descrever o CENES da sua instituição, ali no chat, que daí, se você não importar, eu até faço uma pesquisa do seu CENES e faço algum comentário em cima dele aqui, avaliando o CENES para falar da UTI Covid-19. Reforço, o chat está aberto. Para quem se inscreveu, vai receber um e-mail com um link. Vou confirmar aqui, está sendo gravado. Daqui a pouco eu paro ali para a gente tirar uma foto, né, do nosso encontro, da nossa live. Eu tiro uma foto aqui com a carinha dos participantes. E vamos lá. Uma hora de diálogo sobre um tema super relevante. Se o seu hospital não tem UTI,
e você está aqui participando, ou é realmente em busca de conhecimento, e conhecimento não ocupa espaço, parabéns para você, que talvez amanhã vai pleitear um emprego, que é em outra instituição, que lá tem UTI, ou talvez a sua instituição realmente já está ampliando aí, fazendo estudo para ampliação para ter UTI. Primeiro item é contagem das diárias. Bom, eu gosto sempre de fazer o comentário, um trocadilho ali com a saúde suplementar. Como é que é a contagem das diárias? Nós temos, deixa eu só mandar um link aqui, que tem gente querendo entrar na live e não recebeu o link ainda. A contagem das diárias na saúde suplementar, a gente recebe, né, uma orientação conforme o contrato, efetivamente, que o paciente tem hora para iniciar o tratamento mesmo, tem uma hora de corte da diária. Independente se é UTI, diária de apartamento normal, eu tenho um horário corte na saúde suplementar. Então, é às 16 horas, é às 11 horas da manhã, é meio-dia, 1 hora, mais ou menos igual é hotel, né? Tem a contagem ali das horas para bater as 24 horas. No SUS, eu não tenho isso. Não é só na UTI. O SUS, de forma geral, eu trabalho só por contagem da data. Então, se a gente imaginar, eu vou fazer aqui um exemplo simplório, tá? Olaine, digita, por favor, então, o seu CNES aí no chat. Tá, não, peraí, o meu hospital tem apenas UTI Covid-19. Ok. Digita o seu CNES aí que eu vou pesquisar também sobre ele aqui depois. Como é que nós vamos fazer, né? Vou fazer aqui junto com vocês, uma simulação de um paciente que deu entrada numa instituição para poder fazer. Deixa eu colocar aqui um tamanho um pouco maior para ficar melhor de visualização. Vocês estão conseguindo visualizar minha tela, meu Excel aqui? Está abrindo normal? Vamos lá. Pensando que o paciente deu entrada no hospital, por exemplo, dia 1º, ficou grande agora. Deixa eu diminuir. O paciente deu entrada no hospital dia... Deixa eu aumentar aqui para 32. O paciente deu entrada no hospital dia 1º. Vou fazer até diferente, já poder fazer uma quebra e a gente vai conversando sobre todos os temas ali de uma vez só. O paciente deu entrada dia 10/5/2020 no hospital, não é na UTI. Ele deu entrada dia 10/5 no hospital. Esse paciente deu em tratamento, imaginando que ele entrou lá como pneumonia, e aí dia 15, dia 13/5/2020, ele acabou tendo um agravo e piorou e foi para a UTI. Então aqui ele ficou em tratamento clínico de pneumonia. No dia 13, ele foi para a UTI. Deixa eu excluir essas linhas para a gente poder ficar, essas colunas, para a gente poder ficar com mais espaço. E aí ele ficou com tratamento clínico, aqui, ainda na enfermaria, e no dia 13/5/2020, ele foi para a UTI. E permaneceu na UTI até, eu vou colocar aqui, né, até o dia 5/6/2020, aí ele ficou aqui em tratamento na UTI. Bom, em cima desse cenário, faz diferença para nós, primeiro ponto, se ele foi para o leito, ou seja, para a UTI, depois do dia, para a enfermaria, depois do dia 5/6, ou se dia 5/6 ele acabou tendo alta celestial, né? No caso da pneumonia aqui, nós temos, vou colocar aqui o cenário 1. Cenário 1, ele foi transferido, ou seja, foi para a enfermaria do próprio hospital. Ele melhorou e foi para a enfermaria. No cenário 2, esse paciente foi transferido para outra instituição. Aí você fala, Flávio, mas quais casos que ele pode ir para outra instituição? Já peguei casos do paciente ter um agravo, talvez, de situação cardíaca, e o meu hospital não tem especialidade
alta complexidade em cardiologia e eu preciso de uma UTI específica, e aí ele vai transferido para outra unidade. E eu ainda tenho o cenário 3, que é o paciente que teve alta celestial. O paciente foi a óbito. Bom, pensando nesses 3 cenários aqui, né? Vou colocar aqui entre aspas, para não ficar confuso, paciente que foi a óbito. Pensando nesses 3 casos. Primeiro cenário. O paciente foi para a enfermaria. Quantas diárias que eu vou contabilizar? Eu peguei um período muito grande aqui, eu vou diminuir o nosso período. Senão nós vamos ficar aqui um tempão fazendo conta manual. Dia 20/5, e aí quando foi dia 28/5, ele foi para UTI, e dia 28/5, ele deu entrada na UTI. Vamos lá. Nossa contagem das diárias de UTI. Ele deu entrada na UTI exatamente dia 28. Então, nós vamos lá. Dia 20, eu vou fazer manualmente aqui, tá, gente? Vou fazer na mão aqui. Dia 28, dia 29. Vou fazer aqui que fica melhor, né? Dia 28, dia 29, dia 30, dia 31. Dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. E aí mora a nossa diferença. Quantos quadrinhos nós temos? Aqui em cima, nós temos no total 8 quadrinhos, né? Vou sinalizar, tenho uma diária, segunda diária, terceira diária, a quarta diária, a quinta diária, a sexta diária, a sétima e a oitava. No cenário 1, que é o paciente foi para a enfermaria, o dia que ele foi para a enfermaria, que é esse dia aqui, eu não considero como uma contagem de diárias de UTI. Por quê? Porque o paciente já foi para a enfermaria. No manual do DataSUS, do SHD lá 2017, ele coloca que desconsidera ou a entrada ou a saída. Então, com certeza é muito mais fácil, né, sempre considerar. No caso de óbito ou transferência, isso serve não só para UTI, isso é regra geral mesmo. No caso de óbito ou transferência, eu desconsidero o dia da alta. Significa, então, que no cenário 1, a minha contagem vai ser de 8 diárias. Aí, Flávio, esse paciente deu entrada aqui na UTI, dia 28, às 22 horas. Não tem problema, né? O SUS não olha a hora, ele olha a data. Aí é claro, né? Por bom senso. Ele foi para a UTI às 23 horas e 40 minutos. Aí pode ser, se o seu médico auditor olhar lá na conta, ele vai te falar, não, desconsidera esse dia, porque ele ficou só 20 minutos. Mas, por regra do DataSUS, ele não olha a hora. Ele entrou às 22 e no dia 5 aqui ele saiu às 10 horas da manhã. A contagem, se foi no cenário 1 por transferência por leito, 8 diárias. E no caso do cenário 2 ou cenário 3, ele foi para fora da instituição ou ele teve alta celestial que foi a óbito. Aí eu contabilizo também o dia da saída. Então, no nosso cenário 2 ou cenário 3, eu vou ter um total de 9 diárias. Porque eu contabilizo o dia da alta, no caso de óbito ou transferência. Isso é regra não só da UTI, mas para a UTI fica mais fácil a visualização. E aí a gente pega assim, ó, nesse cenário, por que eu coloquei aqui até mudando de competência? Do meu total, se eu for falar a digitação da RH, como no primeiro cenário, que ele teve uma melhora e foi para a enfermaria, foi para o quarto. Quantas linhas, né? Como é que eu vou digitar a minha diária de UTI lá? Eu vou contabilizar dia 28, 29, 30 e 31. Vamos considerar de novo. Ó. Mês de maio, deixa eu até conferir. Mês de maio são 31 dias. 28, 29, 30, 31, 1º, 2, 3 e 4. Certinho. Então, quantos dias, se eu for falar, estou digitando lá o código da UTI, código
da UTI, agora eu estou falando da digitação mesmo, faturamento, tá? Quantidade, 28, 29, 30, 31. Quantidade, 4. Competência, 5 de 2020. A outra linha, o mesmo código da UTI, quantidade, se é no cenário 1, 4, né, que é o dia 1º, 2, 3 e 4. 4 também, como competência, 6. Isto por quê? Isso aqui vai fazer diferença no nosso tema mais à frente aí, que é sobre a capacidade instalada. Então, esse aqui é o exemplo, o nosso cenário para contagem das diárias de UTI. E aí, gente, eu gosto sempre de, aproveitando, né, falando de UTI, compartilhar algumas coisas na UTI aqui. Vendo que esse paciente entrou como pneumonia. É uma dica que não é das diárias de UTI, mas uma dica mesmo sobre o processo de tratamento, tá? A gente pega aqui, normalmente o paciente quando está com pneumonia, tá em tratamento de pneumonia, assistencialmente, se tem alguém aí que é enfermeiro, enfermeira, vocês podem me corrigir ou complementar. Mas o paciente quando vai para a UTI, se ele tem outras doenças bacterianas, por exemplo, obrigatoriamente, aí essa é uma informação que uma enfermeira me passou, 1º do João 23. Toda vez que o paciente, UTI, mais tratamento de doenças, outras doenças bacterianas, eu vou ter assistencialmente o uso de, obrigatoriamente, eu vou ter o uso de catéter duplo lumen. Catéter venoso duplo lumen. Isso aqui ajuda o quê? Ajuda para a gente poder já criar algum protocolo de quando ocorrer o paciente ir para a UTI. É muito comum, infelizmente, é muito comum nesse nosso cenário aqui de cima, do paciente estar em tratamento. Deixa eu colocar tudo na mesma frase, que daí fica junto aqui. É muito comum o paciente que entrou com pneumonia, ele acabar tornando-se um paciente que teve outras doenças bacterianas. E aí a gente tem que ficar muito atento em alguns protocolos, como esse aqui. E aí a gente pode tentar desenvolver, junto do hospital, junto da equipe assistencial, algumas informações que podem nos ajudar. Aí desse cenário, como é que eu vou saber se o paciente teve tratamento de outras doenças bacterianas, se ele estava com tratamento de pneumonia? Um outro hospital já me deu uma dica, né? Também aqui da Rede FEMIG. Foi, se eu não me engano, foi no HMAL. A faturista colocou assim, ó. A faturista foi lá na farmácia, olha, quando o paciente dá início no tratamento de outras doenças bacterianas, qual que é o nosso antibiótico padrão? E aí definiu, ó, a farmácia, não, o nosso antibiótico mais utilizado é o medicamento, vou colocar aqui, medicamento A, que é o antibiótico XYZ. Quando tem esse medicamento, possivelmente é porque o paciente deu início ao tratamento de outras doenças bacterianas. Olha que legal. Então, o faturamento mesmo desenvolveu uma técnica de, primeiro, se o paciente está com qualquer outra patologia, mas principalmente ali pneumonia, o paciente teve uma longa permanência, uma permanência que ultrapassou 5, 6, 7 dias. Olhei no prontuário, vi na prescrição aquele medicamento, me desperta um ponto. Será que? Aí eu vou atrás de mais informações. Tem que avaliar exame laboratorial, tem que avaliar outros itens, mas já é um ponto de alerta, é um botão do pânico, vamos dizer assim, é um botão de alerta para a gente poder ir atrás da informação se não teve a mudança. Se teve a mudança, né, se ocorreu realmente o tratamento de outras doenças bacterianas, aí entra a conexão com a UTI. Se foi para a UTI, obrigatoriamente, por parte da assistência, tem catéter duplo lumen, que é uma OPME, e é compatível com o tratamento de outras doenças bacterianas. Nesse nosso exemplo aqui de cima, a contagem, que é o tema, né? O paciente entrou
dia 28 na UTI, saiu dia 6 para dia 5/6 foi para a enfermaria. No cenário 1, eu vou aqui agora criar uma outra linha, tá? Só para poder complementar aqui e trazer mais uma discussão sobre a contagem. Aí dentro do cenário 1, dia 5/6, esse paciente foi para a enfermaria e ele ficou na enfermaria até dia 20/6. E aí depois ele foi melhorado. De enfermaria, ele teve para casa e foi melhorado. Isso aqui é um outro cenário, tá, gente? Isso aqui é outras doenças bacterianas. Vou seguir aqui no exemplo ainda da pneumonia. Pneumonia. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Pergunta, para ver se vocês estão acompanhando aí dentro do nosso cenário. Pneumonia, deixa eu ver se o SIGTAP está funcionando para nos ajudar. Espera aí. Vou jogar aqui, deixa eu abrir o SIGTAP para ver se o SIGTAP, hoje durante a tarde, o SIGTAP estava nos prejudicando no treinamento. Ele deu falha, aí, tá de novo. Ó. Então já vou abrir aqui o desktop para não perder tempo. SIGTAP. Vou abrir aqui o desktop, tá? O desktop a gente consegue... Ó, eu vou abrir o de maio, mas já está o de junho lá e eu tenho que fazer o download ainda. Quem não usa o desktop, olha que fácil que é. Ó. Consulta, procedimento, vou lá, pneumonia. Eu, no treinamento online, eu tenho preferência, treinamento online ou presencial mesmo, preferência de usar o desktop, ó, o online, porque online eu consigo abrir a tela. Tratamento de pneumonia. O que eu estou querendo ver aqui para eu poder fazer a pergunta para vocês? Média de permanência, 4 dias. Paulo, o áudio está baixo para você aí. Dá só uma conferida se sobre o fone, alguma coisa assim, por favor. Aqui, a pneumonia, média de permanência, 4 dias. Aí eu quero fazer a pergunta para vocês. Nesse nosso cenário, cenário 1, o paciente entrou dia 20, saiu dia 20 do mês 6. E ele ficou 8 dias lá na UTI. Qual a quantidade de diárias de permanência maior que nós vamos faturar? Pergunta é: média de permanência do procedimento. Média permanência do procedimento é igual a 4. Então, nesse nosso cenário aqui, o paciente entrou dia 20/5, saiu dia 20/6. Daí ele ficou 8 dias como permanência maior. Qual que é a quantidade de diárias de permanência maior que eu vou cobrar? Me coloque aí no chat. Vou fazer as contas aqui, tá? 20/5, 21/5. Vamos chegar aqui até o dia... Eu vou usar o próprio Excel para poder fazer as contas, tá? Até dia 20/6. 20/6. Gente, ninguém vai arriscar aí no chat? Não é possível. Ele entrou dia 20/6 e saiu dia 20/5. Então, 1, 2. Em vez de eu ficar fazendo a conta igual aquela hora eu estava fazendo, eu vou puxar aqui para poder fazer a conta. Então, deu um total de 32 dias corridos, né? 32 dias corridos. E aqui ele foi embora melhorado. Se eu tenho um total de 32 dias corridos, seguindo a regrinha, vamos ver se a Silvia acertou. Seguindo a regrinha lá, ele teve melhora. Então, eu desconsidero o dia. Desconsidero o dia da alta. Então, sobra 31 dias. Se a média de permanência é 4, vamos fazer mais uma outra conta, né? Ficou 8 dias, deu 8 diárias de UTI. Se deu 8 diárias de UTI,
Sobraram, então, sobra 31 menos 8, 23. Acho que a Silvia acertou, hein? Chegamos ao número de total de diárias que foram contabilizadas para permanência no leito de enfermaria. Se o paciente, se a média do procedimento é 8, então se média é 4, desculpa, 4 vezes 8, vezes 2, porque eu tenho que dobrar, é igual 8 dias pelo tratamento. Para eu poder fazer o cálculo de permanência maior, é o 23 menos 8 igual 15. Show de bola, Silvio. Fez o cálculo aí rapidinho. 15 diárias de permanência maior. Tranquilo nesse cenário? Tranquilo aí da contagem, esse processo? Deixa eu ver se tem algum comentário. Sobre a contagem, alguma dúvida, algum comentário? Lembrando que eu estou fazendo o cálculo aqui como pneumonia, né, que a média de permanência é 4 dias. Se eu mudar para outras doenças bacterianas, o cálculo muda. Acho que a doença bacteriana são 7 dias, ou 6, não sei. Aí muda totalmente o cálculo. Tranquilo, gente? Nesse cenário, alguma dúvida, alguma sugestão? 6 dias. Aí eu já teria já menos 4, eu colocaria só 11 dias como diária de permanência maior. Se o paciente foi a óbito aqui, aí já mudou toda a história, eu não vou ter os outros períodos de enfermaria, porque daqui ele já foi a óbito, aí já encerra, não tem permanência maior. Deixa eu fazer ver o que tem aqui de comentário. A Laine colocou. Flávio, tem que ter um formulário de solicitação de diária de UTI e o auditor precisa auditar da mesma forma como se fosse para mudança de procedimento, para mudança diária de acompanhante? Eu não entendi, Laine. É diária de acompanhante ou diária de UTI? Na UTI, depois a Laine vai complementar ali. Mas na UTI, da UTI, Laine, a UTI é uma internação, como é que eu falo? A UTI, ela passa por um processo como se fosse uma internação nova, né? Eu tenho a internação na UTI, eu tenho a alta da UTI. Assistencialmente, isso existe. Então, tem sim um formulário lá do próprio DataSource que eu devo estar preenchendo. Depende do seu gestor. Tem gestor que obriga mesmo o preenchimento do formulário, isso tem que estar dentro para poder estar, inclusive, encaminhando, usando no regulador, se é SUSFácil, CROSS, esses REG direto, usando a diária de UTI. O importante ele tem uma admissão e tem uma alta da UTI. É um formulário padrão da assistência, inclusive. Na UTI, alguns outros, só complementando aqui alguns outros itens, na UTI o pessoal fica em dúvida, cobra fisioterapia ou não cobra fisioterapia? Se foi prestado o serviço, fatura sessões de fisioterapia. Na UTI não tem acompanhante, eu tenho realmente que fazer o faturamento sem diária de acompanhante, né? Na UTI não tem acompanhante. Não, Lidiane, se é um novo prontuário para cobrança. Não, não é um novo prontuário. É o mesmo prontuário, inclusive é a mesma AH, né? Eu vou seguir ali na mesma AH. E aí, claro, a gente vai pegar alguns exemplos ali que pode ter a necessidade de abrir uma nova AH, mas o prontuário é o mesmo. Algumas dicas aí para UTI, já me lembrando desse cenário, dessa situação dentro da sua pergunta, Lidiane, tem hospital, se eu não me engano, a Santa Casa de Belo Horizonte tem um protocolo muito bem formado, que o paciente dentro da UTI é no São João de Deus aqui, Hospital Nossa Senhora de Lourdes, em Nova Lima. O pessoal desenvolveu um protocolo lá para o paciente estar na UTI, todo dia 28 do mês, por exemplo, o prontuário da UTI desce. Isso por quê? Para poder fazer o processo que a gente vai comentar agora de alta administrativa, para gerar uma nova AH. Mas nós vamos falar desse cenário aqui agora. O prontuário é o mesmo, a AH é a mesma, inclusive. Quando que eu vou poder... Tranquilo aqui nesse item? Só reforçando, eu coloquei ali então, não contabiliza a hora, e isso acaba gerando o extrapolamento, a capacidade, que nós vamos falar daqui a pouco.
Lucicleide, deixa eu ver aqui, desculpa, não vi sua pergunta. Lucicleide, gostaria de saber se tem 2 pacientes no mesmo leito. Gostaria de saber se tiver 2 pacientes no mesmo leito, será possível cobrar os 2? Não, Lucicleide, não temos beliche lá no... Não temos beliche na UTI, né? Sei, de jeito nenhum. Em lugar nenhum tem beliche no leito, mas como o leito acaba ficando, leito de enfermaria, acaba tendo mais tempo, o paciente entra e sai, menos taxa de ocupação, né? A taxa é menor, eu acabo não percebendo quando o leito fica sendo utilizado 2 vezes no mesmo dia. Andressa, seja bem-vinda de novo, tranquilo. Lucicleide, é só uma brincadeira do beliche, mas temos os casos de o paciente entrou, vamos fazer um outro Excel aqui para a gente poder falar do segundo item. Se não for isso, você é isso que eu vou falar agora. Na UTI eu não tenho beliche, né? E aí eu sempre falo isso em todos os treinamentos, quando eu vou falar da situação vou passar aqui para o próximo item, capacidade instalada. Em todo o hospital eu não tenho beliche. Então, na UTI, como a minha taxa de ocupação normalmente ela é alta, acabo tendo o problema de ultrapassar a capacidade instalada. Como se eu tivesse uma beliche, usando o mesmo leito 2 vezes na mesma data. Que acredito que é a sua pergunta, né? Se a gente pensar assim, ó, como é que é calculado a capacidade? Lembra do paciente A? Ele entrou dia 28/5 e saiu dia 5/6 da UTI. Aí a gente teve essa cobrança aqui, ó. Vou aproveitar ela aqui para a próxima planilha. O que significa? Esse paciente utilizou 4 diárias dentro da competência 5 e o mesmo paciente 4 diárias dentro da competência 6. Bom, cálculo da capacidade. Lá no CENES, a primeira coisa eu tenho, lá no CENES, o número de leitos. Deixa eu copiar daqui para a letra ficar maior. Então, eu olho o CENES, número de leitos cadastrados. Cadastrados e SUS. Isso é importante, ele tem que estar lá escrito na coluna SUS. Vou pegar aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, esse aqui é de Nova Serrana. Eles cadastraram lá o leito UTI Covid-19, mas SUS a 0. Deixa eu ampliar aqui a tela. UTI Covid-19, 17, mas SUS é 0. Então ainda não está habilitado para o SUS. Então eu tenho que olhar o número de leitos SUS. E aí outra variável é a quantidade de dias do mês ou da competência. Se a gente vou pegar o exemplo do mês 6, que nós estamos agora. Mês 6 tem 30 dias. Então, se hospital com 5 leitos de UTI habilitados, na competência 6 de 2020, tem 30 dias. Então, a gente vai falar que a capacidade é de 150 diárias. Como é que o SUS contabiliza essas diárias? Exatamente pela digitação que a gente faz lá no CISAH01. Competência 5 usou 4. Na competência 6 usou 4. Então, falando no mês 6, ele está pegando, ó, esse paciente contou 4. Como é que é? E aí, vamos agora no cenário da contagem das diárias, que vai cair, eu acho, Lucicleide, no que você comentou, que você perguntou. Paciente, vamos pensar no dia 10/6 de 2020. Às 10 horas da manhã, tinha um paciente que estava lá no leito. 10 horas. Paciente A foi a óbito.
foi a óbito no leito de UTI, no leito, vou colocar um número aqui para o leito, tá? No leito 4 da UTI. 10 horas da manhã o paciente foi a óbito. Significa, pela contagem das diárias, que eu vou contabilizar a diária dele. Aquele paciente ficou lá até as 10 da manhã, como ele foi a óbito ou transferido, eu vou contar a diária. Quando foi no mesmo dia, o leito passou lá por desinfecção, tal, às 14 horas, o paciente B entrou. B chegou no leito 4 da UTI. Esse paciente, não vou nem aumentar aqui a situação. Vou falar que esse paciente deu sequência na internação. E ele ficou dia 11, dia 12, dia 13. No mesmo dia, o leito 4 foi contabilizado 2 vezes. Por quê? Porque o paciente B e o paciente A usaram leito. É isso que eu brinco de beliche, né? Para o DataSUS, os dois vão ser contabilizados na EH. Eu vou cobrar os dois. Na contagem final, pode acontecer, quando eu estiver fazendo faturamento, por exemplo, dessa conta aqui, a última conta que foi, como a EH tem validade de 3 meses, a gente está falando da competência 6, pode ser que lá na apresentação 9, você está mandando um paciente que tinha diárias de UTI, na competência 6. Tinha uma linha lá, escrito, competência 6, UTI, quantidade 4. E ultrapassou, né? No meu total de 150 diárias, eu já tinha utilizado 148 e ele me dá a mensagem, ó, ultrapassou a capacidade instalada. Limite de 2, né? Ultrapassou 2. Significa que eu tive, claro, em uma determinada data, mais de um paciente utilizando o leito. Eu poderia dar o exemplo aqui do leito ser usado 3 vezes. Por exemplo, aqui, paciente dia 10 do 6, quando foi às 20 horas, às 19 horas, o paciente B foi transferido. Eu vou colocar na mesma descrição aqui. No leito B, mas às 19 horas foi transferido para outra unidade. O leito foi contabilizado. Aí o leito passa por desinfecção, tudo normal. Quando é às 21 horas, paciente C interna no leito 4. Eu normalmente nos treinamentos eu até brinco dizendo que deu paciente foi a óbito, o paciente B, e aí o paciente C, se ele sabe que já foram 2 a óbito lá naquele leito, ele fala, não quero entrar no leito, pelo amor de Deus, é melhor ficar fora do que entrar, porque 2 já morreram lá hoje. Mas aí pode ser contabilizado 3 vezes. Lucicleide, era esse o cenário, mais ou menos, que você tinha imaginado, que você queria comentar de utilização dupla, né? 2 pacientes usarem o mesmo leito? Então, esse aqui é o problema que gera a glosa por capacidade instalada. Primeiro, né? Aqui está descrito exatamente o que nós fizemos lá. Eu tenho que primeiro olhar os leitos do CNES, depois, quantos dias tem o mês, e aí, por último, fazer o cálculo para chegar na capacidade. Depois que eu cheguei na capacidade, eu avaliar sobre a somatória das diárias, considerando entrada e saída, quando é óbito, quando é transferência, conta o dia. Legal, Lucicleide. Possivelmente, você tinha do RN, né? O RN, você conseguiu reduzir esse tipo de cenário ou não? Uhum. Legal. Dá para poder reduzir fazendo uma melhor gestão ali. Primeiro, né? Se o paciente, nesse exemplo aqui, se a gente está fazendo uma gestão das diárias de UTI, o paciente que deu a própria diária que teve ali, entrada e saída, eu acabo não faturando, mas conto ela como leito clínico, para poder entrar na outra contagem.
Isso aí é o processo mesmo de gestão lá do faturamento. Como hoje estou no serviço privado, consegui passar de faturamento de 800 para 3.000. Legal. Bacana demais. Bom, o que eu quero comentar aqui, que eu acrescentei no material, foi UTI padrão versus UTI Covid. Paula, não sei se você ainda está participando, mas se você tiver e puder me falar qual que é o seu CNES, só para eu poder mostrar aqui uma coisa, usando o seu CNES. Acho que fica bom, porque você tem UTI comum, e UTI normal, né? E você tem UTI Covid-19. Você vai saber aí o seu CNES. Deixa eu pegar aqui. Consulta. Pesquisar, estabelecimento, identificação. Minas. Beleza. 2184-834. Bom Samaritano. A gente pega aqui os leitos. Estou pegando só um exemplo para poder falar de um terceiro item. Hospital. Aí eu tenho os leitos. Tá aqui os leitos de UTI. Leitos de UTI normal. Tem 10 e tem 10 habilitados. Bom, como eu tenho esses leitos aqui já habilitados, entra na mesma contagem. Então, naquele exemplo que nós demos, a gente tem o 10 vezes, se é mês de maio, 300 é a capacidade. Imaginando que aqui, Paula, você tem já os leitos de UTI Covid-19, mas não habilitados, igual está aqui em Nova Serrana. Ó. Tem a UTI Covid-19, mas ainda está sem os leitos de UTI. O que saiu na portaria 245? Isso é muito bacana. O paciente ele vai para a UTI Covid-19, mesmo eu não tendo a UTI ainda habilitada. Então, eu fui lá, pleiteei a habilitação, pedi a secretaria, e eu acho que isso está faltando, tá, Paula? Eu não sei se já chegou nesse diálogo aí, mas se você já está atendendo paciente UTI Covid-19, você colocar ali, ter o leito 51, que é a UTI Covid-19, porque daí uma vez os leitos Covid-19 estando ali, você vai passar para outra etapa, que é buscar a habilitação. Mas eles estando ali dentro, ou ele existindo, que é o seu cenário aí, se eu já tenho leito UTI Covid-19, o paciente internou no leito UTI Covid-19. Na portaria 245, que foi republicada, é possível você faturar, o paciente foi para UTI, Covid-19, você faturar como UTI adulto tipo 2, que é o exemplo aqui. Na portaria está descrito, quando o procedimento principal é Covid-19, vai aparecer para a secretaria o motivo, um alerta dizendo que ultrapassou a capacidade instalada, mas não vai gerar glosa. Não vai ser motivo de rejeição, com a exclusividade do procedimento principal Covid-19. A UTI 2, a UTI 3, a UTI normal vai ser faturável, mas não vai considerar na ultrapassagem da capacidade, no exemplo aqui, de 300 diárias. Lidiane faz a pergunta sobre a UTI Covid-19. Tá mais na frente aqui, mas já vou te responder aqui agora, Lidiane, para não perder, tá? UTI Covid-19. Na portaria 245 também, que foi republicada, fica bem claro o seguinte: eu não devo cobrar pelo exame positivo ou negativo, eu devo cobrar pelo tratamento prestado ao paciente. Se o paciente entrou no hospital para tratar Covid-19, ele entrou no hospital, né, e o médico clinicamente avaliou que ele é um paciente suspeito Covid-19. Independente do resultado do exame laboratorial, que demora, mesmo um teste rápido ali, mas assim, o padrão, né, não é o teste rápido, e ele acaba não sendo tão conclusivo, mas eu tenho o paciente que ele está clinicamente como suspeito. Eu levo esse paciente para o isolamento ou até mesmo para a UTI Covid-19. O paciente fica lá 5, 6, 7 dias, é tratado, e depois de 6 dias sai o resultado dizendo que é negativo Covid-19.
Lidiane, ele recebeu o tratamento COVID-19, como se estivesse com positivo COVID-19. Devo faturar COVID-19 normalmente. Isso está na republicação da portaria 245. E até na descrição do procedimento isso muda aqui, ó. Quando eu venho na SIGTAP e procuro COVID, tratamento de infecção por COVID, a descrição do procedimento ficou assim: compreende as ações necessárias para o tratamento clínico do paciente internado com COVID-19. Isso aqui é na competência velha, tá vendo? Tratamento clínico com diagnóstico de COVID-19. Eu estou na competência velha. Deixa eu ver se o SIGTAP aqui vai me ajudar aqui agora. SIGTAP online, né? Eu já vou atualizar o meu lá também, desktop, para, se necessário, a gente voltar nele. COVID, já passou das 19. Vou explicar para a SIGTAP aqui para ela poder funcionar. Normalmente ela trava durante o dia. Tá aqui, ó. Mudou. Opa, peguei o teste, né? Peguei errado. Tratamento. Tratamento. A descrição mudou. Compreende as ações necessárias para o tratamento do paciente com diagnóstico clínico de COVID-19. Não é com o diagnóstico de COVID-19, com o diagnóstico clínico de COVID-19. A notificação de caso é obrigatória, mas para epidemiologia, não para faturamento. Ficou claro, Lidiane? Laine, Flávio, a UTI COVID-19 utiliza bastante catéter duplo lume. Somente o código de COVID permitirá a cobrança? Será que o código... Eu não tenho, Laine, não é, viu? Não é aqui compatível se a gente pegar o código 03, como é que é? 030301, 030301, 0223. Nas compatibilidades, ó, o código COVID-19 não tem compatibilidade com nenhuma OPME. Está previsto ali dentro do valor, inclusive a diária de UTI da COVID, ela é significativa, né? Tudo bem que a gente tem todo um gasto grande ali, mas ela é bem maior. Quando o paciente é COVID-19 e ficou mais de 30 dias, porém fez 2 traqueostomias, é uma traqueostomia, a diária de UTI como fica? Vamos falar disso aqui, Daniele. Paula, o entendimento que a secretaria tem aqui é que se cobra só se for positivo. Isso está correto, Paula, até a competência 6, até a republicação da portaria 245. A republicação, eu vou encaminhar, né, quem quiser depois, deixa eu até mostrar aqui, está no site, está na nossa página lá, eu vou descrevê-la no chat aqui, quem quiser depois já acessar. Aqui na página escoladiretriz.com.br/Covid-19, tem o espaço que você pode, inclusive, baixar o material que nós disponibilizamos anteontem, e está lá a republicação. Aí, Paulo, se você quiser, até te mando no WhatsApp para ficar mais fácil. Até a portaria, né? Até antes da competência 5, realmente tinha esse entendimento, tanto Minas, também São Paulo, de que era necessário ter o teste positivo para poder fazer a cobrança de Covid-19. A republicação da portaria 245, ela acaba com isso. A gente tem que fazer o faturamento pelo tratamento clínico que foi prestado. Andressa, Flávio, as reuniões que tivemos na FEOSP até semana passada foi que só podemos cobrar se tiver teste positivo. Não é, Andressa. O evento da FEOSP, inclusive, segunda-feira passada. O evento da própria FEOSP, segunda não, foi quarta-feira passada. Não sei qual dia que vocês tiveram reunião, tá? Hoje nós estamos em 26. Então, deixa eu pegar aqui qual que foi o dia. Dia 17 ou dia 16, eu não lembro exatamente qual foi o dia. Teve uma live com o Dr. Vanderlei, e o Dr. Vanderlei anunciou, inclusive, sobre essa republicação, e a partir daquele momento
fica, até que no dia seguinte, inclusive, o Estado de São Paulo soltou uma nota técnica. Não se paga pelo teste laboral, paga-se pela avaliação clínica com todas as comprovações. Exame laboratorial não é necessário como teste positivo, mas sim que o paciente foi tratado como Covid-19, porque ele tinha ali toda a suspeita para Covid-19. Andressa, você que é de São Paulo, fica até mais fácil. Também lá na página Covid-19, nossa ali, tá a nota técnica. Se você quiser, você pode me pedir no WhatsApp que eu te mando daqui a pouco. Tá na nossa página lá a nota técnica de São Paulo, do estado de São Paulo, com essa orientação. Foi essa mesmo, mas a Fátima insistiu no contrário. Não, não é isso. A nota técnica de São Paulo tá lá falando. Vou colocar a nota técnica aqui, tá? Se vocês me permitem, acho que é relevante isso. Deixa eu jogar a nota aqui para a gente poder... Isso ajuda muita gente. A gente já conversou sobre isso, exatamente o motivo de eu ter contato com você. Vocês estão conseguindo enxergar? Estado de São Paulo, Governo de São Paulo, Secretaria de Saúde. Qual que é a data? Vamos pegar lá no final. Esse documento é de 22/6. Então, é dessa segunda-feira agora. O que nós temos aqui descrito? Tá? Aqui fala, inclusive, da Diário de TI. Fala sobre o cenário que eu comentei agora. Para o procedimento tratamento COVID, será realizado o cálculo da capacidade instalada e emitido o alerta, se ultrapassar a capacidade, mas não haverá rejeição de ANH por essa questão. É o que eu comentei aqui agora. Vamos lá, outro item. Tá. Eu estou subindo aqui, tá? Sem confirmação laboral, para os demais tratamentos, sem registro de resultado positivo para o exame laboral, os procedimentos apresentados devem ter como base as informações disponíveis no prontuário do paciente que permitam identificar o tratamento realizado. Cabe lembrar que a republicação inclui o critério de diagnóstico clínico apenas para fins de registros do procedimento tal na ANH. É documento de São Paulo, tá, Andressa? Saiu segunda-feira agora. Então, ele talvez é posterior à conversa lá da Fátima, que teve com essa live. Eu não consegui participar da live o tempo todo. Eu estava na estrada, eu não lembro exatamente se foi quarta ou quinta. Eu estava na estrada, mas eu fiquei lá no Zoom participando intermitente ali, né, por causa da internet, e veio esse documento na semana seguinte. Beleza? Então, é o mesmo documento, é a orientação, né, está na 245, esse é o documento da Secretaria de São Paulo, mas é a mesma coisa que vale para nós aqui em Minas também, Paula. Republicação da 245. Laísa, quando o paciente a COVID ficou mais de 30 dias, porém faz... Aí COVID-19, Laísa, segue todo o processo, e não só por causa da UTI, né? O tratamento da COVID-19, o tratamento... Dr. Vanderlei, eu vou pegar aqui já a fala exato dele lá na live. Dr. Vanderlei deixa bem claro, e eu achei muito bacana a colocação. Não é pelo diagnóstico, mas sim pelo tratamento. Por isso que até na republicação está desse jeito. Se o paciente ficou tratando o COVID-19, eu tenho um cenário assim, o paciente entrou no hospital e foi para a UTI, tratar de uma cirurgia ortopédica. Aí, passado alguns dias, ele testa positivo para COVID. Ele faz o teste só para isolar. Mas ele não tem sintomas. Ele é assintomático da COVID-19. Então, normal, eu continuo faturando somente o tratamento cirúrgico. Não, o paciente ele tentou com o tratamento cirúrgico, depois ele acabou tendo o diagnóstico lá de COVID-19 e estava com quadro respiratório, acabou sendo tratado da COVID-19.
aí cabe uma AH subsequente para cobrar a Covid-19. Então, deixa eu pegar aqui de novo quem é que perguntou. Laísa, tudo vai dentro do modelo normal que já existia para AH subsequente. Se a sua secretaria, se o seu gestor, e assim eu entendo, né? O paciente está em tratamento COVID-19. O tratamento COVID-19 ele vai continuar, mas agora o problema que ele tem é um problema cirúrgico. Eu vou transformar ele em uma AH cirúrgica, não como uma troca do procedimento, mas uma emissão de uma nova AH como mudança de procedimento. E aí, claro, né, o seu gestor não vai deixar você voltar ele para COVID, vai ficar mantendo na outra AH. Aí que você vai valer, assim, tá, se ele está na UTI COVID-19 e como COVID eu recebo mais, né, eu vou deixar ele direto como COVID-19. Mas eu vou receber pelo tratamento, não pelo diagnóstico, entendeu? Laine, legal, esse material está lá na página disponível, mas quem puder depois acessar a página que eu coloquei em cima, lá tem como baixar os materiais, são 3. A portaria da suporte ventilatório, a republicação do 245 e essa nota de São Paulo. Mesmo assim, quem não conseguir, pode me pedir por e-mail ou WhatsApp que eu encaminho lá depois. Deixa eu ver. Ronaldo, o SUS está pagando o exame dímero D. Você está perguntando? Não, você está perguntando não. Você está perguntando, né, Ronaldo? Não, já perguntaram, inclusive perguntaram isso lá também para o doutor Vanderlei. Não tem na tabela. Fernanda, minha UTI é contratualizada. Então, se eu cobrar a UTI tipo 2 no tratamento COVID, não vou receber nada além do que recebo. Fomos orientados a faturar diárias COVID-19 para constar na base de dados do DataSUS. Fernanda Mendonça, eu não sei de qual estado, né, porque a orientação vai do gestor. Tudo claro, o seu gestor ele tem soberania aí sobre o manual, sobre as regras que são definidas no setor, na primeira esfera, que é federal, e aí o seu estado ou município ele tem soberania, ele pode definir as regras contigo. Mas em linhas gerais, não faz, se você não tem UTI COVID-19 habilitada, o Ministério da Saúde nem fica sabendo, né? Você tem a rejeição porque você não tem habilitação. Trava lá na secretaria, no SHD. Então, não vejo fazer muito sentido essa cobrança, sim. Se o paciente foi para a UTI e você fatura como COVID-19, UTI normal tipo 2, você vai poder receber sem ter a rejeição por extrapolamento de capacidade. Mas é validar com o seu gestor. De qualquer maneira, não procede o comentário de que vai para a base, porque não vai para a base, ele para ali por você não ter habilitação. O Jackson. Flávio, no caso de teste rápido, que não tem nada por escrito como comprovação. Texto positivo. Pode faturar o que tem no laudo é suficiente? Jackson, eu costumo falar sobre evidência essencial em todo instante. Você paga, né? Está escrito na nota do supermercado um item que você não pegou o item e levou para casa, você paga? Eu não pago, né? Eu quero ter o produto. Então, acho que vale a pena sempre avaliar assim, é suficiente, inclusive, não só para comprovação da cobrança. É suficiente se daqui 2, 3 anos o hospital for auditado, pegar aquele prontuário, dá para poder ver que foi feito o teste e que deu positivo? Se o paciente precisar disso depois judicialmente e der, está valendo. Agora, só uma anotação do médico não é o suficiente. Né? Eu fico sempre nessa dúvida, assim, vai valer depois no futuro. Entendeu? Se ultrapassar a capacidade instalada, o que pode fazer? Josélio, daqui a pouco eu vou fechar nisso ali. E só para poder fechar aqui então, ó, Josélio pergunta, eu vou falar aqui agora, sobre o UTI, se posso cobrar diários
Se posso cobrar as diárias, será UTI Covid-19 e diária normal para cobrar. Quando realizado, traqueostomia, por exemplo. Daniela, se você fez a traqueostomia, né, se foi o paciente Covid-19, é dentro da diária de Covid-19. O Dr. Vanderlei até usou um termo bem legal, assim, onde o paciente estava deitado. Se ele estava deitado na UTI Covid-19, eu vou faturar Covid-19. Se ele estava deitado na UTI normal, eu vou faturar Covid normal. Aí, claro, eu estou fazendo agora um complemento, conforme está na portaria 245. Se o paciente está na UTI Covid-19, mas não está habilitado Covid-19, eu posso faturar a UTI normal, porque vai ser valorado, vai ultrapassar a capacidade instalada, mas não vai gerar glose. No tratamento Covid-19, cabe na ala ICTI, cobrança Covid para ambas as ocupações? Sim, o tratamento, sim. O paciente pode ser tratado Covid-19 clinicamente, inclusive o hospital comum, né, o hospital de média complexidade pode faturar Covid-19. E aí, no nosso caso aqui, se eu ultrapassei a capacidade, que acho que é essa pergunta que o José fez, no nosso exemplo, eu passei lá, eu tinha 300 e faturei 302. Infelizmente, o que eu tenho que fazer é tirar 2. Então, eu tenho, imaginando que eu estou faturando essa EH, que tinha essa EH aqui, foi a que barrou. Aí, José, não tem jeito. Eu tenho que vir aqui e falar, ó, quantidade 2 e perder as outras 2 diárias de UTI. E aí, claro, né, se for no nosso exemplo aqui, eu posso aumentar, em vez de 15, aumentar para 17 diárias de permanência maior, que eu vou estar contabilizando esses outros 2 dias ali. Ok, José? Só para poder dar continuidade, que é 8 horas e 2 minutos. Foi bom. Encerramento administrativo, cabe o seu gestor definir. No manual, fala que é uma sugestão do manual, que a cada 30 dias se quebre um AH administrativamente quando o paciente está na UTI. Gente, vocês me permitem, quem está com câmera aí, eu posso tirar uma foto aqui, nossa? Deixa eu jogar aqui, ó. Vocês estão vendo a tela aí, não estão? Posso tirar uma foto, quem tiver com câmera aí puder ativar para me tirar uma foto aqui, nossa, ó. Deixa eu depois, Bom, eu tenho no manual a orientação de que é necessário os gestores se organizar, né? Organizar compressador. Posso tirar a foto? Olha a foto. Deixa eu ver se deu certo. Espera aí. Deu. Depois eu mostro lá a foto para vocês. Espera aí. Quando o paciente, com relação à diária de UTI, o paciente passou de uma competência, obrigatoriamente eu tenho que abrir uma EH subsequente, uma EH como alta administrativo? Não, não necessariamente, né? Eu vou usar a alta administrativa em 3 casos, conforme diz no manual. Um deles é quando o paciente ficou muitos dias na UTI. E aí o manual fala, fica a cargo do seu gestor, mas é indicado a cada 30 dias. Por quê? Por 2 motivos. Um, para não crescer o nosso valor da diária de UTI é um valor significativo. Então, a IH cresce muito de valor. Então, vou fazendo particionado. Outro cenário é o volume mesmo administrativo, né? O prontuário ele cresce fisicamente. Vai do gestor. Belo Horizonte recomenda fechar dentro da competência. Nesse exemplo, do paciente aqui que virou, né, dia 5, ele estaria indo dentro da mesma competência. Ele entrou dia 28, aí não ia fazer a quebra dia 30. Mas se o paciente tivesse entrado dia 10 na UTI, dia 30 ia ter o corte administrativo e abrir uma nova IH para dar sequência no tratamento. Só para não crescer mesmo o volume da IH. Outro exemplo que cabe alta administrativa é quando ultrapassa 99 diárias de permanência maior. Eu espero que vocês não tenham esse caso. Mas quando ultrapassa, tecnicamente eu tenho que fazer. E o terceiro caso para alta administrativa é quando o paciente politraumatizado ou cirurgia múltipla passa de 5 procedimentos na mesma IH, no mesmo ato anestésico. Aí eu tenho que cobrar ou fazer uma outra IH por alta administrativa.
E o último tema está aqui, nós já falamos bastante da UTI Covid-19, né? Eu só vou fechar aqui a Covid-19 e voltar no último tema. Pergunta Joselene, se o paciente é Covid-19 faz tráqueo, então não precisa de uma EH subsequente para esse procedimento. Roselene, eu acho que você deve validar exatamente com o seu gestor qual que é a melhor forma. O que eu colocaria? Cabe sim uma EH subsequente. Mas, né, ele vai ter que depois voltar para a traqueostomia, para Covid-19. Então, no caso Covid-19, eu não sei se é viável fazer. Tecnicamente, sim, mas administrativamente, ele falando, eu acredito que não é o melhor cenário. Eu acho que seria melhor manter ele totalmente ali no tratamento Covid-19. Ainda mais se ele já estiver lá na UTI. Silvio, na IH subsequente, cobra UTI normal ou UTI Covid? O Silvio, né, vai depender. Na IH subsequente, se o paciente passou, falando da UTI Covid-19, se ele está na Covid-19, ele ultrapassou, nesse exemplo de 30 dias, uma IH subsequente Covid-19. Se ele estava na UTI normal, passou 30 dias, fazer uma nova IH subsequente para a UTI normal. Então, vai de onde ele estava para onde que ele vai ficar mesmo, entendeu? Vai sim, Lidiane. Todo mundo que se inscreveu vai ter acesso depois, vai receber um link lá da live. 8 horas e 7 minutos. Eu não quero fazer mais muito tempo. Eu tinha programado 1 hora, né? E graças a Deus aí a gente está num diálogo bem saudável, bem bacana. Só para poder fazer mais um comentário aqui então, para poder fechar. Ó. Dentro do SIGTAP, eu vou usar a desktop, mas pode ser também pela online. Se eu for aqui em consulta, procedimentos. Na online também tem, tá? Eu vou usar a opção aqui ó, de busca avançada. Eu posso vir no atributos e pegar aqui a opção admite alta, ó, permite alta direto da UTI. Quando eu escolho permite alta direto da UTI e dou um consultar, ele vai me gerar a relação dos poucos procedimentos que permitem. Tem procedimentos que o paciente pode dar UTI e ir embora direto para casa. Exemplo, o paciente está com crise epilética. Ele foi para a UTI porque ele estava em crise, estava mal. É igual carro velho, né? Carro a carburador. Regulou o carburador, é na estrada, filho, pode ir embora. Não tem porquê eu levar o paciente para a enfermaria para ficar um dia para depois ir embora. Então, eu libero ele direto para casa, né? Toma a medicação, ficou bem, vai para casa. Cadê o relatório? Aqui, ó. A lista é pequena. São poucos procedimentos. Deixa eu gerar em relatório aqui que fica mais fácil. A lista é pequena, acho que deve dar uns 30 e poucos. Ó, nem isso. A lista é essa aqui, ó, pequenininha. Tratamento de diabetes, crise epilética, arritmias, mas tem a lista. Isso eu aprendi com um faturista. O faturista falou, Flávio, tem a listinha lá, dá para poder pesquisar. Eu acho que vale a pena, porque às vezes a gente fica com o paciente, né, obrigatoriamente vai lá para a enfermaria para poder fazer só mais um dia lá. Luciene, eu não vejo mais o material. Não está aparecendo aí para vocês, gente? Depois me confirme aí, tá? Tá aqui a tela da SIGTAP. Lucicleide. Você não está vendo não, Lucicleide? Está aqui o material. Eu só vou falar mais, fechar aqui com a UTI Covid-19, a UTI Covid-19, né? A UTI quando é habilitada. Fernanda, onde eu fui? Eu não fui em lugar nenhum, Fernanda. Estou aqui ainda. Eu fui aqui, ó. Dentro do consulta, procedimentos. Aí eu abri essa busca avançada. Na busca avançada, eu escolhi atributos complementares. Na desktop também dá. Ó. Deixa eu pegar lá, vamos ver se né, a desktop vai nos ajudar aqui de novo. Eu posso ir aqui em relatórios. Deixa eu pegar aqui. Relatórios, procedimentos.
publicados com atributos. É essa tripinha aqui toda. Aí só que no online eu sou obrigado a colocar o grupo e o subgrupo. E aí eu posso escolher aqui embaixo, mesma coisa, atributos. Permite alta direto da UTI. Permite alta direto da UTI. No desktop eu acho um pouquinho mais fácil. Beleza? Deu certo aí? Deu certo, Fernando? Dá para ver nas duas, tá? O leito, só para a gente poder fechar o UTI aqui. Quando a gente tem uma habilitação do leito UTI Covid-19, o hospital recebe por disponibilidade. Né? Todo hospital, a gente, quando é habilitado, sai a portaria dizendo, inclusive, ó, o dinheiro vai cair na conta tanto por 3 meses. O hospital, internando ou não internando o paciente lá, a secretaria já recebe fundo a fundo o dinheiro. O não habilitado, quem vai pagar para o hospital, e é negociação, o hospital e secretaria. Tem secretaria que está pagando o valor da diária mesmo. Isso aí tem que ser avaliado, sabe? Tem que ser negociado, feito a contratualização. Mas é importante só lembrar que a habilitação, quando é habilitado, está lá no CENES, na coluna SUS. E o hospital que é exclusivamente de campanha, ou seja, o hospital não tem leito de clínico, ele é só campanha. Ele tem lá leitos de UTI, campanha Covid-19, que é o leito 17. Um detalhe que o paciente, quando ele está no leito 17, que é o hospital de campanha, ele sai do hospital e vai transferido para outra instituição. Ele não tem ali um leito clínico para poder estar internando o paciente. Bom, 8 horas e 12 minutos. Vamos lá, eu vou ler mais algumas dúvidas aqui, vou tentar ler todas. Vamos lá, vamos lá. Flávio, se no meu CENES não tiver cadastrado como Covid-19, eu cobro UTI, eu cobro diárias de UTI, vai glosar? Vai glosar, Keila. Se você não tem a UTI Covid-19 lá, diárias de UTI, né? Lá no seu CENES, no complementares, você não consegue cobrar o código de UTI Covid-19. Ele vai te glosar lá na secretaria. Será que os novos CIDs que serão compatíveis, para os procedimentos? Certo? Isso é uma boa pergunta, Wagner. Acho que o Wagner fez a pergunta no privado. Mas a pergunta do Wagner é bem pertinente. No próprio documento, na republicação, eu não estou com ela aberta aqui, mas na republicação da 245, fica aqui, ó, CID principal. Isso aqui é a nota de São Paulo, mas na republicação do 245 fica mais claro. O procedimento principal corresponde ao procedimento de tratamento, Covid-19 ou não, e não ao diagnóstico do paciente. Andressa, essa frase aqui é legal, para poder validar junto lá com a Fátima mesmo, da FEOSP, que essa frase aqui, ela fecha bem com o cenário da 245, republicado. O diagnóstico, né, o procedimento principal é pelo tratamento e não pelo diagnóstico. Nesse caso, B342 pode ser o CID secundário. E aí que vem a pergunta tanto agora do Gleison, como também o Wagner que escreveu acima. A gente espera, e eu espero que ainda na competência 6, o CID B342 não fique amarrado somente a Covid-19, o tratamento Covid-19, né? Que a gente vai ter lá disponibilidade para poder estar usando o B342 com outro tratamento, do tipo, o paciente estava com fratura da perna e deu teste positivo, então eu vou poder faturar a fratura da perna, colocar o CID principal, fratura da perna, e CID secundário, B342, porque ele teve o tratamento, teve o diagnóstico Covid-19 confirmado. Eu espero que saia, viu, Wagner? Existe código específico para UTI Covid-19, Lidiane? Sim. Vou abrir aqui para poder mostrar. E a Maiara, no meu município não tem UTI, apenas semi-intensiva, que está sendo utilizada com código, que está sendo utilizado. Pode cobrar Covid-19, o código clínico sim, Maiara, normal. E aí vale a pena eu te falar para você pesquisar sobre a
a portaria que fala de áreas com suporte ventilatório, porque a de áreas de suporte ventilatório é um valor até significativo. Vou mostrar aqui sobre a UTI, de áreas de UTI COVID-19, procedimento COVID. A gente tem aqui, acho que foi Lidiane, ó. Lidiane tem aqui, ó, de área de UTI específico para COVID-19, tanto adulto como pediatra. E tem agora, isso aqui é o complemento para hemodiálise, para quem faz hemodiálise, e a ventilatória, deixa eu ver se já saiu aqui na... Não, ainda não saiu. Não saiu aqui. Suporte. Mas a portaria sobre, acho que vale a pena para você que não tem UTI na cidade, mas que está usando a semi-UTI, que tem o código de áreas de o suporte ventilatório, que não é uma UTI, mas você tem lá todo o suporte ventilatório para poder oferecer para o paciente. Bom, vamos lá, só para poder fechar. 8 horas e 16 minutos, mais 4 minutinhos, tá, gente? E aí depois, se não der para poder corresponder todas as dúvidas que surgirem, eu vou pedir para vocês mandarem um e-mail ou mesmo fazer um contato no WhatsApp. E aí, se eu demorar, eu peço desculpas, porque tem bastante coisa. Mas tá aí, ó, os meus contatos, meu e-mail, LinkedIn, Instagram, o Facebook, no YouTube aqui. Eu publico toda semana algumas coisas lá, alguns vídeos. A foto está aqui, ó. Pra vocês verem como é que ficou a foto. Eu é que não olhei para o lugar certo, mas está aí a foto. Ficou legal. Ficou legal. Então tá aqui os meus contatos. Se não der para a gente poder responder todas as perguntas, podem mandar um e-mail. Acompanhe lá no YouTube, né? Faz lá, curte, se inscreva, e daí você fica recebendo as notificações. Silva colocou, hoje recebi um questionamento interessante. Paciente psiquiátrico com Covid. Pode informar o CID secundário da Covid? É isso que a gente está querendo, Silva, que acontece uma atualização da tabela da SIGTAP para poder permitir colocar o CID B342 para outros diagnósticos. Isso está na republicação da 245, mas ainda não ativou, não apareceu isso lá ainda, tá? Vamos lá. Como calcular as diárias? Ah, legal, pergunta da Tatiane. Se o paciente for embora direto da UTI, eu desconsidero a saída dele. Eu perco aquela diária de UTI. Beleza? Gente, é isso aí. Agradeço a participação de vocês. Espero ter correspondido. Andressa, estou com a pulga atrás da orelha junto contigo. Estou à disposição para a gente poder dialogar semana que vem, assim, se tiver ainda alguma dúvida, mas não deixa de pegar lá no nosso site, é a publicação de São Paulo mesmo, né? O documento sobre as atualizações aí do mês de junho referente à Covid-19. Portaria 245 republicada, portaria da suporte ventilatório e a nota técnica de São Paulo sobre essas mudanças. Gente, muito obrigado. Acompanhem lá no site, assim, eu não sei onde encontrar, se foi no LinkedIn, se foi no Instagram. Possivelmente, na próxima semana a gente vai ter uma outra live, mas aí trazendo uma pegada para assistencial. Até vou convidar aí uma enfermeira para poder conversar com a gente, para poder falar da integração que tem. Pré-faturamento, o apoio que toda a enfermagem pode nos dar para poder potencializar o nosso faturamento com qualidade de informação e por aí vai. Forte abraço, um abraço, muito obrigado. Fiquem com Deus e até mais. Te mando sim, Paula. Um abraço, gente. Até mais.